auditoria. Confira comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender às necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque, Contabilidade e Auditoria. Talvez seja o momento mais difícil de nossa vida. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais forte e consciente. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitinha, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Promed, você pode contar. Negócio, fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com a equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite nosso site www.santospress.com.br para mais informações. Atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Assinar é uma vida de alegria. Assinar é de jeito pra viver. Assinar é a sua lavanderia. Muito longe tem que pensando em você. Lava, presta, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Assinar lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem o médico? É que ela, além de consultas e exames, ela promove saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Promed é o plano para você viver mais, melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Promed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticável do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta desta terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Nós estamos chegando aqui com mais um Sem Pauta, aqui com muita informação e entretenimento para você. Estaremos juntos aqui até às 8 horas aqui no Facebook, facebook.com/programa Sem Pauta, está aí na sua tela, né? facebook.com/programa Sem Pauta. Acabando aqui, a gente está subindo o vídeo na íntegra e vai ficar lá no canal do YouTube, está aí o YouTube Programa Sem Pauta. Perdeu alguma parte aqui? Depois vai lá no YouTube nosso e você pode ir lá acompanhar na íntegra o nosso programa de hoje, né? Programa sempre com convidados especiais, mas antes de apresentá-los, eu quero colocar desde já o nosso WhatsApp, o 991230237, 991230237. Eu tenho certeza que hoje vocês vão entupir a nossa linha aqui no WhatsApp com tantas perguntas, sugestões, algumas críticas, por que não, né? Pode mandar tudo aí para a gente vai ter o maior prazer aqui em falar e passar aqui, divulgar ao vivo, né? Para todo mundo aqui acompanhando aqui o programa Sem Pauta, né? Agora na web, e aí quando a gente vai para a web, a gente está falando para o mundo, não é mesmo? Meu caro Martinho Pulino, sempre, todas as terças-feiras conosco, ele que é o superintendente do Litoral Plaza Shopping e que fala do 32º andar da sua cobertura no Gonzaga. Ô, Martinho, como vai? Boa noite, seja bem-vindo. Aqui no Gonzaga. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que nos acompanham nessa terça-feira de início de mês também, do mês de julho. Por tudo que a gente tem feito aí, tem sido corrido esses dias, né? A gente que trabalha com comércio, diretamente, como você falou, com shoppings, o trabalho tem sido dobrado. Apesar da hora
de funcionamento ao público apenas 4 horas nessa fase laranja, né? Almejando a amarela, mas nessa fase laranja, o trabalho tem sido dobrado aí junto aos nossos parceiros, prestadores de serviço, aos nossos lojistas, e também para preparar o shopping para o cliente frequentador, utilizá-lo com bastante segurança e bastante higiene. Boa noite. Muito bem. Martinho, você que está aí no topo, no céu aí de Santos. Como é que está o tempo hoje em Santos, Martinho? Olha, o tempo é uma delícia, que a temperatura a gente sente. Quando bate muito vento aqui, o vento vem diretamente, porque aqui nas alturas aqui do Gonzaga, ele de fato, quando vem forte, ele se mostra. Por enquanto, tempo tranquilo, temperatura boa, muito agradável nessa noite de inverno, mais parecido com uma noite de primavera do que de inverno, e vai bem assim, tá tranquilo por aqui. Silêncio. Muito legal, muito bacana. Gente, também conosco ela, Renata Reis, ela que é procuradora-geral aqui do município, que também sempre participa aqui conosco, desta vez, a primeira vez, remotamente, né, Renata? Hoje não presencialmente, mas remotamente. Seja bem-vinda mais uma vez, boa noite. Oi, boa noite, Rogério. Obrigada mais uma vez pelo convite. Não só estreando remotamente, como estreando nesse horário. Eu ainda não tinha participado nesse horário, tá? As outras vezes que eu fui era de manhã cedo, né? O programa. Boa noite, Martinho. Boa noite, doutor Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa, de alguma forma, colaborar com os assuntos e os temas que vocês têm para discutir hoje, que não, eu sei que são muitos, né? Com certeza, com certeza. Aliás, antes de começar o programa, já descobri mais uma faceta aqui da Renata, que sabe tudo de saúde também. E já ela vai comentar. Ela também vai comentar sobre saúde também. Tá bom? Mais ou menos. Saúde ou falta de saúde, né? Eu estou sempre buscando, sempre aprender. É isso aí. Aliás, nessa época de pandemia, o que a gente mais tem que fazer mesmo é isso. É cuidar cada um da sua saúde, né? E por falar de saúde, nada melhor do que a gente ter aqui um médico, né? Nosso amigo Dr. Lucas Jankauskas, médico do esporte, mais uma vez conosco também, participa aqui. Aliás, eu acho que é a primeira vez também remotamente, né, Lucas? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério, Renata, Martinho, todos os web espectadores. Realmente, de maneira remota, a primeira vez, assim como a Renata tinha participado só nos programas que eram realizados às manhãs, né? Então, estamos estreando no horário e nessa programação remota. Legal. Aliás, e acho bacana, de repente, a gente contribuir com algumas dicas aí de saúde frente ao controle do momento que a gente passa, né? Um momento de pandemia. E aí a gente vê algumas modificações hoje sendo determinadas aí pelos órgãos, tanto de gestão de saúde, quanto dos órgãos municipais, estaduais, e a gente pode sempre direcionar algumas dicas aí para o pessoal poder se proteger ou se resguardar o máximo possível aí. Com certeza, com certeza. Aliás, vamos aproveitar bastante aqui a participação do Lucas hoje para tirar várias dúvidas, tá bom? Gente, 99123-0237, 99123-0237. Entre em contato conosco, mande aí as suas dúvidas, perguntas, sugestões, participe conosco. A gente vai aqui para uma primeira rodada de perguntas, de bate-papo aqui com os nossos convidados, mas antes disso, eu gostaria de chamar a Tatiane Aldi. Tatiane Aldi está na ponta da linha. Tatiane Aldi vai trazer aí as informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos. Tatiane Aldi, boa noite. As microempresas, empresas de pequeno porte que atuam em Santos e que não optam pelo Simples Nacional, já podem solicitar o desconto de 50% na taxa de licença para o exercício fiscal de 2021. O prazo de solicitação vai até 31 de agosto e deve ser feito por e-mail, enquanto o poupa-tempo continua fechado. Só terão direito ao benefício os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento da taxa de licença e do imposto sobre serviços de qualquer natureza, até a data do pedido do benefício. O desconto vem em boa hora para ajudar a minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 às micro e pequenas empresas.
Empresas novas que derem entrada no requerimento de alvará de licença entre 1 de setembro e 31 de outubro deste ano também terão direito. Mais informações no portal da Prefeitura de Santos, o www.santos.sp.gov.br. Prefeitura de Santos, Tatiana Aldi. Muito bem, obrigado, Tati, aí pelas informações. Aliás, uma informação, uma notícia importante e boa, né? Então, você aí que é empreendedor, microempreendedor na cidade, né? Você tem essa condição agora aí de obter aí um desconto na sua taxa de licença, né? E nesse momento de pandemia, quando a gente escuta a palavra desconto, é sempre muito bom, né? Então, não deixe, mais uma vez eu coloco aqui, o site, o portal da Prefeitura, o www.santos.sp.gov.br, você entra lá e todas as informações com relação a essa ação de desconto, né, com relação à taxa de licença aí aos microempreendedores, você tem lá no portal da Prefeitura, tá bom? Tá dado aqui o recado, né? Recado importante aí da Tatiana Aldi, que vai voltar ao longo aqui ainda do nosso bate-papo do programa Sem Pauta desta noite. Vou começar primeiro aí, como a gente sempre começa, com o Martinho. Martinho, ó, a pergunta que eu preciso fazer para você todas as terças-feiras, né? O comércio voltando aos poucos, né? E você naquela micro cidade, né? Que é o Litoral Plaza Shopping, né? Que é quase uma cidade, né? Como é que está lá a retomada? Como é que você está vendo aí esse momento agora na economia? Como é que você está vendo o momento dos comerciantes, dos lojistas? Como é que está esse momento atual lá no Litoral Plaza, Martinho? Você tem toda a razão quando você fala micro, mini cidade, porque em condições normais de janeiro a dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, circulam pelos corredores 1,5 milhão de pessoas mês. Aproximadamente 500 mil carros se utilizam dos nossos estacionamentos. Agora, nessa situação, a gente tem que seguir protocolos entregues à Prefeitura e aprovados após análise de total controle. Nós podemos, nessa época, na fase laranja, movimentar 20% do nosso total de área, uma área determinada, né? Entre funcionários e também clientes frequentadores, o que dá aproximadamente 4 mil pessoas ao mesmo tempo dentro do shopping, nas dependências. Obviamente que a gente faz o controle. Esse limite, Rogério, ele tem que ser seguido, né? Até porque esse momento pede esse distanciamento social. Esse distanciamento, ele é nas dependências do shopping e também nas dependências de cada loja, controlado. Então, veja que com essa situação, na fase que nós encontramos de 4 horas de trabalho diariamente, isso acaba limitando de forma considerável. Os lojistas, obviamente, entendem que é necessário, é gradativo, afinal, até antes do dia 15 de junho, nós estávamos com o shopping só com atividades tidas como essenciais, são supermercados, posto de combustível, bancos, drogarias, pet shoppings, o centro médico que nós temos lá, é muita coisa, não tenha dúvida. O shopping, então a gente pode dizer que o shopping não parou, mas na fase vermelha só permitia isso. Então, um novo histórico, um histórico de uma reabertura gradativa. E eu tinha até comentado um pouquinho na minha apresentação que, conforme o presidente da Condesb, o presidente atual do Condesb, né, Paulo Alexandre, e outros prefeitos também, principalmente falando do Mourão, todos validam, né, a fase amarela, a fase 3, a fase amarela, o que vai nos permitir 6 horas de trabalho ao dia. Isso é bom já começa a melhorar a nossa condição para os lojistas e também para o cliente frequentador que procura se organizar, pode se organizar um pouco mais, mas sempre com muita restrição. Então, vamos falar de algumas restrições. Quando entra na loja, os provadores estão inoperantes. Numa loja de calçado, não pode fazer a prova do calçado. Num café, o café não pode se encostar no balcão, a distância para viagem. A
coisa num sorvete. O sorvete, ao invés de ser tratado, um simples sorvete numa casquinha, que é saboroso, as pessoas têm o hábito de fazer suas compras, verificar as vitrines com um sorvete na mão, ele só pode num pote, um pote fechado, e as pessoas não podem consumir, até porque não pode desfazer da máscara ou dar espaço, abrir a máscara para que possa beber algo ou comer algo. Então, e a praça de alimentação, ela continua toda bloqueada. Diante disso, é gradativo, mas o que a gente percebe é que o lojista, ele tem tido um movimento, mas um movimento aquém da expectativa, porque com essas limitações, o cliente frequentador, ele muitas vezes não tem tempo suficiente para comprar e ter certeza do que vai comprar, porque normalmente, principalmente o público feminino, ele costuma fazer a prova, né? A prova do que vai calçar, a prova do que vai vestir. Então, essas limitações faz com que o cenário, né, ainda seja um cenário de retomada fraco. Nós acreditamos que, a partir da fase amarela, as coisas melhoram. Essa é uma expectativa nossa da administração do shopping e também uma expectativa dos nossos lojistas. Isso, sendo confirmado, a partir da próxima semana, a gente se posiciona como a São Paulo capital e também o ABC, Grande São Paulo, a metrópole, que já se encontra na fase amarela. Né? Mas, enfim, existe uma preocupação dos lojistas agora muito grande em pagar suas contas. O primeiro, o que é mais elevado, normalmente, de maior representatividade nos custos, é o quadro de funcionários, a equipe, a folha de pagamento, melhor dizendo, que até então, em alguns momentos, essa folha de pagamento ela foi dividida até um tempo atrás com o governo, não dividida, né? Foi uma relação 70 governo, 30 lojista, então foi 70-30, 70 empresário, e agora o que se beneficia é de uma redução de horário. Então, nos contratos, você pode fazer, permite com que os empresários façam uma redução de 25%, de 50% ou de 75% da carga horária, consequentemente, na remuneração desse funcionário. É uma forma. E como estava sendo dito aqui, como você falou, todo desconto é bem-vindo, as taxas que são suspensas ou adiadas, os tributos que são suspensos, adiados ou divididos, isso é bem-vindo também, porque ele é representativo no dia a dia do comerciante. E nós temos adotado, nós da administração, que temos os custos de ocupação, que repassamos os boletos, melhor dizendo, aos nossos lojistas, nós temos feito políticas mês a mês, entendendo o que é para se suspender como aluguel, cobrar o condomínio, porque nós estamos no shopping center, é um condomínio comercial, então existe lá a cobrança de condomínio, cada loja possui a sua fração de participação no condomínio, e nós temos, desde essa paralisação, tratado todos os contratos, fazendo suspensão, fazendo redução e adiamento também desses contratos, para entregar para o lojista um condomínio com o maior desconto possível. Né? De lá para cá, nós já conseguimos chegar a 40% de desconto no condomínio. Isso é muito bem-vindo aos lojistas. Com certeza, com certeza. Renata, deixa eu te fazer uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que eu queria explorar agora um outro lado da pandemia, que é justamente o lado de vocês que atuam na administração pública, né? Via de regra, todas, eu não estou falando da administração de Santos, estou falando todas, né? São muito criticados, funcionário público, é isso, é aquilo, enfim. E a gente percebe claramente que durante esse período de pandemia, a gente tem visto um trabalho muito efetivo da administração pública, não só de Santos, como das demais, porque realmente é um momento surreal, especial, em que a gente está vendo realmente que a ação da administração pública tem sido importantíssima para a retomada
da economia, do cuidado com a saúde, né, de você não perder a mão nesse momento, né, que é tão importante na vida de todo mundo. Eu queria que você desse uma declaração agora, do ponto, eu sei que você é muito atuante na administração pública, e eu queria que você desse um depoimento aqui do teu ponto de vista, o quanto que a administração pública tem atuado, né, para segurar, não só segurar a questão da pandemia, mas também de não perder a mão com relação à economia e tantas outras ações que tem feito. Eu queria ouvir o teu depoimento, Renata. Olha, Rogério, é uma pergunta boa e a gente se sente até aliviado de ter essa oportunidade até de falar sobre essa experiência. Falando particularmente por mim, eu não tenho a menor dúvida, nem cogito qualquer dúvida para dizer que essa fase assim da nossa vida, né, de março para cá, foi realmente o maior desafio profissional que eu já tive. E eu acredito que para o Poder Executivo como um todo, e quando eu falo não só do prefeito, mas como dos secretários e todos aqueles que atuam mesmo, né, na linha de frente do enfrentamento da crise, realmente talvez seja o maior desafio aí da história recente, né? Da política, do poder executivo, porque a gente vive num país, graças a Deus, bastante democrático, né, onde todo mundo fala o que pensa, mas ainda mais num ano eleitoral, que a gente ainda teve esse azar de acontecer tudo isso num ano eleitoral, onde acabou se politizando muito a questão do vírus, e eu acho que o executivo teve que, neste ano, ter o discernimento, a parcimônia necessária para tentar, principalmente os executivos municipais, que são os municípios que seguram mesmo o problema. O Estado apoia, o Estado ajuda, a União manda dinheiro, mas quem enfrenta, quem segura a crise mesmo são os municípios. Então, o que eu sinto, né? Você vê, no Brasil, a gente está muito acostumado a ser crítico de tudo, né? A gente é crítico de futebol, a gente é crítico de arte, a gente é crítico de cultura e de política. Todo mundo gosta de dar pitaco em tudo. Mas hoje, neste momento, politizada como crise, é muito mais cômodo você estar do lado de fora, você ser oposição e dizer que está tudo errado, né? Não tem que fazer quarentena, a quarentena tem que ser desse ou daquele jeito, mas você estar ali como chefe do Poder Executivo Municipal, com a caneta na mão, para adotar medidas e sopesar bens jurídicos tão valiosos como vida, saúde e a subsistência das pessoas, é realmente uma tarefa muito difícil, precisa ter muita coragem, né? Não adianta ter vontade, precisa ter coragem para agir e enfrentar as consequências dessa ação. Eu sou suspeita para falar da Prefeitura de Santos. Eu acredito que aqui na nossa região da Baixada Santista, muito também por conta da atuação do Condesb, da atuação do prefeito Paulo Alexandre como presidente do Condesb, a gente teve uma atuação muito firme dos prefeitos aqui da nossa região. E por mais que as questões políticas envolvendo o governo federal, governo estadual, elas tenham sido sopesadas, levadas em consideração, nós nos mantivemos muito firmes aqui na adoção de medidas que realmente nós entendemos, segundo os dados técnicos de saúde e científicos, porque é a ciência que demonstra o que tem que ser feito aí neste momento. E nós nos baseamos nesses dados para adotar a cada momento as medidas que a gente entendeu cabíveis naquela situação, ainda que tivesse que sacrificar alguns bens jurídicos tão importantes e tão relevantes como a gente sabe que foram sacrificados. Lógico, ninguém não se defende vida e saúde sem trabalho, sem subsistência, sem salário, mas há momentos em que os bens jurídicos, por mais que estejam todos protegidos constitucionalmente, eles
têm que ser sopesados e você está ali diante do problema, é tudo novo. Nós nunca vivemos uma pandemia. A legislação do nosso país, ela não trata expressamente as condições do estado de calamidade pública e do estado de emergência. Então, muita coisa vocês foram vendo aí na mídia, na imprensa, era o Supremo decidindo sobre a regularidade das medidas adotadas nas competências municipais, as competências dos estados, e a gente aí, aos trancos e barrancos, a gente teve um posicionamento, eu diria, aqui em Santos, bastante, nós colhemos frutos muito bons e bastante feliz, em que pese todos os sacrifícios que fizemos, em que pese algumas medidas bastante antipáticas, né? Algumas medidas que podem ser vistas por alguns setores, por algumas pessoas, como desvantajosas, que desprivilegiaram alguns setores da sociedade, algumas pessoas. Eu acho que, assim, num todo, o nosso trabalho tem sido bastante frutífero e a gente está colhendo aí os resultados com todos os investimentos que nós fizemos e realmente conseguimos evitar o colapso do sistema de saúde, que era o principal temor que a gente tinha. Legal o seu depoimento, até porque realmente foi, como eu disse, é um momento, foi e ainda é um momento surreal, um momento nunca vivido, né? Apesar de a gente ter vivido atrás, né, outras crises, né? Mas é uma crise nova para nós aqui, né? Nós que somos agora... Foi muito desafiador, porque... horas que as pessoas chegam e falam assim, doutora, o que eu faço agora com isso? Eu preciso, o navio que está chegando com 700 tripulantes, com 40 contaminados. A gente tem que sacar uma ação judicial no meio da madrugada para ingressar. Não é porque a gente não tem compaixão pelas pessoas que estejam ali, mas a gente precisa proteger a nossa população. Então, foi tudo, assim, muito novo. Então, principalmente os meses de março e abril foram bastante sacrificantes e bastante sofridos, mas eu sou muito satisfeita com o resultado que a gente tem conseguido atingir. Legal. E só uma curiosidade, antes de passar para o Lucas, aliás, antes do Lucas falar aqui, já está chegando pergunta para ele, até porque a gente vai explorar bastante aqui a questão da saúde também, né? Só uma curiosidade, Renata, nesse meio tempo, a gente está chegando a 100 dias já de pandemia, né? Em algum momento você olhou para trás, aí já como mulher, como mãe, enfim, como ser humano, e você olhou assim e falou, puxa, será que vai dar certo a coisa? Será que a gente não está indo para um lugar errado? Você passou por esses momentos, né? Olha, medo e tensão a gente sempre tem, né? O medo, o receio, ele faz parte também do conceito de coragem. Mas eu sempre acreditei muito, sabe, Rogério? Eu nunca tive dúvida de que a gente estava dentre os mecanismos que a gente tinha disponíveis para que a gente se utilizasse para o enfrentamento do problema, que a gente estava procurando sempre o caminho que melhor protegesse o bem jurídico mais importante que a vida, né? E sempre pautado dentro do princípio da legalidade, protegido por ações realmente legítimas, tanto que todas as vezes que nós tivemos qualquer tipo de questionamento, nós demonstramos judicialmente na questão da utilização do acesso às praias, utilização das máscaras, os nossos decretos, a gente demonstrou realmente que a gente estava, do ponto de vista da legalidade, agindo certo. Eu, respondendo a sua pergunta, medo eu tenho sempre, mas não me falta coragem e sempre determinação. Eu sempre acreditei muito. Muito legal, bacana. Lucas, antes da gente falar de prevenção de saúde, eu queria que você compartilhasse a sua história, como é que a gente pode dizer, contaminado? É essa a palavra? Não? Porque você teve o Covid, passou por isso, né? Eu queria que você contasse rapidamente aí o seu depoimento, já que eu quero contar mais, eu quero aproveitar a tua participação aqui para falar mais de prevenção, né? Mas também não posso deixar aqui de pedir para que você compartilhe aí o que você passou, né, com o Covid, né? Enfim, passa aí o teu depoimento também, por favor. Até porque a gente trabalha dentro de uma área da medicina, eu fiz nutrologia, fiz especialização em endócrino e tenho como base a medicina do esporte, ou seja, até brinco com alguns colegas aí que eu falo,
vocês não são da área da saúde, não, vocês são da área da doença, né? E eu consigo realmente trabalhar a saúde sob o ponto de vista de prevenção. Esse eu acho que é o nosso grande legado, ofício e missão enquanto médico. E uma dessas abordagens é justamente zelar pela condição imunológica dos nossos pacientes, e justamente escorreguei com a minha, né? Então foi num momento de queda imunológica notória, por falta de sono, por excesso de estresse, trabalho, uma alimentação um pouco irregular, e já devia estar tendo contato com o vírus há algum tempo. Quando houve uma queda imunológica, eu tive os sintomas aí, sintomas em âmbito pulmonar, né, aqueles sintomas clássicos, dor de cabeça, estado febril muito forte. O vírus, ele tem um efeito neurotóxico, então muitas vezes ele causa um torpor, uma letargia, né, e a gente fica meio lento mesmo, dá uma certa confusão mental. E eu acho que, assim, o mais importante disso tudo aí foi saber que o vírus ele pode ter um potencial extremamente maligno, né? E é importantíssimo, assim, eu acho que a gente está num ponto de disseminação tão grande, e considero que alguns dados são subnotificados, né, porque a gente não consegue ter o rastreio da maneira que a gente gostaria, embora a nossa cidade ainda tenha um modelo exemplar frente a outras cidades, né, mas mesmo assim não é possível rastrear a população por completo. E acredito que a gente está num ponto do contágio muito avassalador, né? Embora a gente tenha sido muito assertivo nessas medidas que já foram colocadas aí, o vírus ele tem a densidade dele mais leve que a densidade do ar, então por isso que eles permanecem em suspensão no ar. Numa superfície de metal ele dura até 3 dias, e está todo mundo usando elevador, tal, as pessoas estão se locomovendo, né? Muitas pessoas estão com a rotina de trabalho na sua normalidade. Então, eu acho que, assim, quando a gente fala em prevenção, é muito comum vir na cabeça o uso da máscara, o álcool gel, aquelas medidas de higiene que são passadas. Mas isso não vai impedir ninguém de se contagiar, de se contaminar, né? Eu acho que o fundamental é colocar para as pessoas aqui medidas que possam deixar a nossa condição imunológica da maneira mais competente possível, né? E para isso a gente precisa, muitas vezes, reduzir o nosso limiar inflamatório. Eu acho que a gente vive falo para os pacientes todos os dias, que a gente vive num ambiente extremamente tóxico, extremamente nocivo. Por quê? Para começar, que a gente respira um ar poluído, a nossa água é de má qualidade, cheia de metal pesado, a gente tem uma alimentação muito à base de industrializado, entra agrotóxico, embutido, enlatado, açúcar refinado, farinha branca, alimentos que promovem inflamação no corpo, né? Um sono muitas vezes irregular, estresse absurdo, todo mundo com níveis de estresse muito altos nessa quarentena. As pessoas têm se contaminado muito com produtos, o consumo de cloro, de água sanitária, de álcool, elevou os índices de inflamação no corpo, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber, tatear esse tipo de limiar inflamatório, de limiar oxidativo frente aos pacientes, e tentar uma redução desse quadro, que reduzindo o limiar inflamatório, isso por si só já representa um aumento na condição imunológica, né? Tem alguns fatores de auxílio, como algumas vitaminas, micronutrientes, né, como é o caso do sulfato de zinco, a vitamina D, tão falada hoje com relação à imunidade, né, importantíssimo. Não adianta mais aquela coisa, eu preciso tomar sol por conta da vitamina D. É uma bobagem. A vitamina D não é o sol que vai fabricar a vitamina D, é a radiação ultravioleta que está presente no sol do meio-dia. Ninguém deve se expor a esse tipo de radiação. A gente toma sol no horário bom e a vitamina D a gente dosa, se tiver baixa, repõe. E até porque depende da fixação de cada organismo. Então, eu acho que, assim, é se atentar a medidas que possam elevar minha condição imunológica. Logicamente, por exemplo, a atividade física faz parte desse processo, então a liberação das praias aí para a prática de atividade física eu vejo como uma ação importantíssima na qualidade de vida, na prevenção, né? Quando a gente fala em profilaxia.
E acho que ter em mente todas essas medidas aí contribuem muito para que as pessoas possam, diante de algum contágio, que hoje é praticamente tá aí para todo mundo, né? Até você vê, a gente foi até agora surpreendido, até o próprio presidente testou positivo, e assim, todo mundo normal, pode testar positivo. Normal. O vírus está aí, circulando, né? Não é porque a pessoa pecou numa medida de higiene ou numa medida preventiva, não. É muito fácil essa contaminação, né? Então, acho que, assim, o que a gente tem que ter em mente é estar sadio para, diante de algum contágio, aí, isso daí passar de maneira ou assintomática ou até desapercebida, né? Legal. Gente, deixa eu só colocar aqui os nossos internautas aí, o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Agradecer a participação aqui do Pedro Vaz. Manda aqui boa noite, parabéns pelo programa, parabéns para a cidade de Santos, um exemplo para todo o Brasil. Mensagem do Pedro Vaz. Também a Ana Lúcia Teixeira coloca aqui boa noite a todos. Obrigado, Ana Lúcia Teixeira, ele está aí na tela. A Renata Reis está embelezando muito a bancada. Parabéns. Obrigada, Legal. O Flávio Ponte também mandando aqui boa noite aqui para nós. A participação aqui também. A Ana Lúcia Teixeira ainda fala, agora que confirmaram que o Covid-19 pega pelo ar, a máscara é suficiente para a proteção? Antes do Luca responder, também a pergunta aqui do José Carlos Viana, que pergunta para o doutor Lucas, antes não se pegava Covid pelo ar, agora pega, o que mudou? Então, as duas perguntas aí, falando sobre a mesma coisa, sobre a contaminação pelo ar. Você falou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais, doutor Lucas, sobre isso. Pega ou não pega pelo ar? Antes de responder essa pergunta, é importante dizer o seguinte, a corrente alemã e inglesa, eles têm estudos de alto impacto científico que afirmam categoricamente que 20% da população é imune ao vírus. E existem duas formas, duas explicações para isso. Uma pela condição genética de cada indivíduo, que pode torná-lo imune, né? E outra porque acredita-se que tenham pessoas que já produziram tantas respostas imunológicas ao longo da vida, né? Que já se contaminaram com sarampo, cachumba, rubéola, enfim, já produziram tanto anticorpo que também entram numa condição de imunidade frente ao Covid. Né? Na realidade, o Covid, até para exemplificar de maneira mais clara, é a doença. Né? O vírus é o SARS-CoV-2, né? Pertencente à família do coronavírus. Né? Então, acredita-se que 20% da população seja imune. Outra análise que os especialistas têm feito cada vez mais é a proposta de uma imunização em massa. Por quê? Como o vírus ele tem a densidade muito leve, ele está espalhado pelo ar, né, você não tem como se prevenir da existência dele, da circulação do vírus. Acredita-se também que as pessoas elas vão entrando, por mais que a pessoa se proteja, em algum momento ela vai ter contato com uma carga viral. E se essa carga viral for muito pequena, ela já é suficiente para começar a produzir uma resposta em termos de imunização. Então, os cientistas preveem de 6 a 8 meses também um efeito de imunização em massa da população. Mesmo para aquelas pessoas que não desenvolveram sintomas, que não acusaram, de repente, um teste positivo para a doença, essas pessoas podem lá na frente se apresentarem como imunes, né? Agora, logicamente, a máscara é uma barreira de proteção, né? Então, para falar de perto com outra pessoa é válido, o álcool gel é válido, mas eu quero colocar aqui que tem muita coisa que vai além disso e a gente pode fazer, não só essas medidas simples como o uso da máscara e a higienização, né? E pode passar pelo ar, sim, tá espalhado no ar. Como eu disse aí, a densidade do vírus é mais leve que a densidade do ar, ele fica em suspensão, então a contaminação realmente é algo que é difícil de conter. Legal. Tá aí respondido então a pergunta. A Simone Fontes também participa aqui, manda boa noite, obrigado, Simone. Roberta de Salles Guarnieri, sou fã da Renata.
Parabéns pela sua atuação. A Roberta de Salles Guarnieri manda aqui para você, Renata. Que mais aqui? Tem uma aqui. Esse, quando ele participa, ele é controverso. Marcílio Dias Gozzi, meu amigo lá de Serra Negra. Olha só a pergunta que ele manda para o doutor Lucas Jankauskas. Pergunta para o Lucas. Ele tomou cloroquina ou tubaína? Pergunta do Marcílio Dias Gozzi. Conhece o Marcílio ou não? Marcílio é amigão, ex-atleta. Um grande abraço para ele aí. Tá sempre ouvindo a gente, né? Tá sempre ligadinho aqui tá com a gente. Ligado. Lá em Serra Negra. E aí, tomou cloroquina ou tomou tubaína? Ou não tomou nada? Eu tomei tudo que podia, mais um pouco, Rogério, pelo seguinte. Eu vou explicar aqui. Na realidade, eu tinha muito medo, e a gente tem visto isso em alguns pacientes, né, do efeito residual a nível pulmonar. Então, tem gente que fica aí após, passado o período de convalescência aí, a gente vê que algumas pessoas permanecem com uma tosse persistente, outros desencadeiam pneumonia, broncopneumonia, né? Então, eu e o presidente aí, com histórico de atleta, né, tinha muito medo de que pudesse ficar algo residual na esfera pulmonar. E como tive uns sintomas um pouco sobressalentes, eu entrei, fiz o protocolo todo com a cloroquina, com a azitromicina, e assim, a cloroquina a gente sabe, acho que hoje é claro para todo mundo que ela não combate o vírus, né? Mas ela propicia um ambiente de hostilidade para o vírus se multiplicar, né? Por exemplo, a gente tem o sulfato de zinco que funciona como um booster da cloroquina, né? A vitamina D para reforçar a questão imunológica. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz com a preocupação de que não ficasse nada na esfera pulmonar. Uma coisa que me ajudou muito, que eu falo para todo mundo, a gente se preocupa muito com o protocolo de tratamento, mas, por exemplo, durante 8 dias aí, eu não coloquei nada no meu organismo que pudesse aumentar o limiar de inflamação, porque o próprio vírus ele já faz uma cascata inflamatória pulmonar. Então, eu fiquei 1 semana me alimentando só com alimentos orgânicos, sem colocar um industrializado no corpo, né? Então, sim, eu achei que ajudou muito também. A ozonioterapia, que tem sido usada largamente aí como medida profilática, principalmente na Itália, Espanha, né? Eu fiz o ozônio todos os dias aí também, achei que ajudou demais. E foi exercício respiratório, inalação com óleo essencial, antiviral. Então, assim, tudo que eu pude fazer, eu fiz. E recomendo para as pessoas também que se façam, porém, caso a caso. Você não vai pegar uma pessoa que está completamente assintomática e vai encher ela de remédio, né? Então, assim, precisa analisar cada caso, precisa saber se tem repercussão maior na esfera pulmonar. Você pode recorrer, por exemplo, a um corticóide, para uma outra pessoa você não precisa. E, assim, embora a gente tenha protocolos já bem instituídos, essa análise individualizada, ela é muito significativa no momento de se instaurar um protocolo A, B, C ou D, entendeu? Entendi. Meus convidados, eu estou dando preferência aqui para as perguntas que estão chegando, são várias perguntas, muitas para o doutor Lucas, mas chegou uma pergunta aqui também para o Martinho, da Rose Moraes, ela mora lá na Praia Grande, e ela faz aqui uma constatação. Boa noite, parabéns pelo programa, parabéns pelo tema saúde. Mas falando em economia, não seria melhor aumentar o horário nos shoppings do que restringir? Restringir não causa aglomeração? Pergunta ao Martinho. Está feita aqui a pergunta para você. Concorda com a Rose Moraes, Martinho, ou não? A Rose Moraes está coberta de razão. Quanto mais tempo oferecido ao cliente frequentador, né, ou seja, de shopping com portas abertas, e quanto mais aberturas, mais acessos tiverem ao shopping, melhor. Cria menos gargalo, né, cria menos fila, e também as pessoas que trabalham manhã, tarde e noite, de alguma forma conseguem se programar. Então, o formato do comércio, trabalhando diariamente em horários mais esticados, nesse caso, nessa época que a gente vive essas fases, é melhor que se tenha, assim, pelo menos o dobro. E a Rose de Moraes, ela tem razão, porque
Isso faz com que as pessoas se dividam nos vários períodos, né? Quando nós fomos, quando nós fomos consultados, só para constar, quando nós fomos consultados, através de pesquisa feita pelos órgãos públicos, nós dissemos sim. A nossa opinião foi de que pelo menos 8 horas, exatamente esse número, falando de 12 até as 20 horas de funcionamento, seria ideal, né? E também com algumas restrições. 40%, por exemplo, com muito espaçamento na praça de alimentação, também, obviamente, com todos os cuidados, um controle de acesso, o controle de acesso com barreira sanitizante nos pés, então nós temos aquele tapete sanitizante, é uma forma, além do tapete sanitizante, a observação se a máscara é uma máscara adequada, porque a gente viu que tem máscara inadequada, que não protege, ela pode até enfeitar, mas não protege. As pessoas têm que ser algumas têm que ser mais bem orientadas para isso. A partir daí, o álcool em gel para quem acessa o shopping e também fazer a aferição da própria temperatura. Isso é uma forma de controlar. E quem entra, a quantidade de quem entra e que sai em todos os acessos. Quando nós passamos esse protocolo foi recebido e certamente a equipe técnica, a equipe científica dos órgãos públicos, principalmente falando do governo do estado que tem tratado que determinou o Plano São Paulo, fez uma medição diferente. As informações que chegam é que também tem os impactos no deslocamento dessas pessoas, porque uma grande maioria se utiliza do transporte público. E aí o poder público, sim, olha, aqueles que vão, por exemplo, aqueles que vão se utilizar das lojas do comércio de rua, né, dos centros, ou do comércio de rua, melhor dizendo, terão horário. Por exemplo, horário de manhã e tarde. Aqueles que irão aos shopping centers, galerias, centros comerciais, grandes centros, um outro horário, tarde e noite. Então, isso faz com que o transporte público, que deve ser, talvez o doutor Lucas coloque aí, né, um grande local de contágio, né? Dessa forma, eu acredito que o poder público consegue dividir um pouco a questão. Mas respondendo de forma direta, a Rose, ela está coberta de razão. O controle nós teríamos, e quanto maior horário concedido ao cliente frequentador, melhor a organização e menor também nós entendemos um possível contágio. Legal, fica aí a sugestão aqui, né, administração pública aí da cidade. Renata, a gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está participando conosco, que ela pergunta aqui sobre a questão pessoas inscritas na dívida ativa do município e que estão inadimplentes nessa época da pandemia. Como faz? Você tem ideia? Tem informação? Tem. O que acontece é o seguinte, tá? O que a gente sempre inscreve na dívida ativa os débitos relativos ao ano anterior. Então, por exemplo, IPTU. O IPTU deste ano de 2020, quem não pagá-lo ou vir a atrasar, não vai ser inscrito na dívida ativa este ano. Ele vai ser inscrito na dívida ativa só do ano que vem. Então, qual que é o nosso procedimento normal, ordinário na prefeitura? Você tem até o final do ano para pagar o seu tributo, daí, quando chega março do exercício seguinte, antes da gente inscrever na dívida ativa, a gente faz aquele parcelamento especial, que é uma nova oportunidade para que administrativamente as pessoas, sem os custos de uma cobrança judicial, façam o parcelamento. Como a pandemia aconteceu justamente no mês de março, o que nós fizemos? Nós prorrogamos esse ano até o final de abril o parcelamento especial e suspendemos todas as inscrições de dívida ativa do ano anterior. Então, este ano, que nós em maio, junho, mais ou menos, nós estaríamos inscrevendo todos os débitos na dívida ativa e mandando as execuções fiscais, nós não estamos fazendo, nós estamos segurando, o prefeito decretou e suspendeu as inscrições e os ajuizamentos nesse período.
tá? Agora, quem tem débitos anteriores já inscritos, o caminho normal seria o poupa-tempo. O poupa-tempo não está funcionando porque a nossa seção de cobrança de dívida da Prefeitura, da Procuradoria Fiscal, fica lá no poupa-tempo. Você pode tentar acessar diretamente pela internet, ou então, se você não conseguir pela internet, jogando, você pega o seu carnezinho, por exemplo, IPTU, você vai entrar no site da prefeitura, no link, na dívida ativa, você joga o número do lançamento do seu imóvel, vai aparecer ali tudo que você está devendo. Se você não conseguir fazer alguma operação, você consegue extrair guia, fazer pagamento, tudo pela internet. Caso você não consiga, o caminho é, neste momento, procurar a nossa Procuradoria Fiscal, que fica ali na Rua 15 de Novembro. Você tem a Prefeitura, tem o Carioca, é a rua de trás, ali, a Rua do Banco do Brasil. A 15 de Novembro, agora me faltou o número, acho que é 157. Nossa, na Procuradoria Fiscal, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando em regime de plantão para atendimento. A gente faz agendamento ou por telefone, 3201, ou 32138352, ou então a gente recebe por e-mail, faz o agendamento, recebe a pessoa, e aquele serviço que a gente prestaria de parcelamento de débito, extração de guia lá no poupa-tempo, a gente está fazendo diretamente lá na sede da Procuradoria Fiscal. Tá. Renata, só repete o telefone, por favor. 32, olha, tomara que eu não esteja errada, porque a gente liga com o ramal lá da minha sala, então eu nunca disco, mas salvo engano é 3213-8358, 3213-8352, 3213-8351, todos esses números são da Procuradoria Fiscal. Daí, se a pessoa precisar, tiver alguma necessidade que não esteja com, ela pode ser orientada tanto por telefone, como ela vai ser agendado um horário para atendimento. Inclusive, no nosso decreto, agora de junho, quando o prefeito fez a retomada gradual do serviço público, nós, da Procuradoria Fiscal, nós já tínhamos, bem antes disso, retomado justamente esse atendimento por plantão, trazendo o pessoal lá da Secod do Poupa-Tempo para atender na Profisc, justamente por conta dessas situações que tem pessoas que realmente não conseguem fazer aquilo, ou por, às vezes, alguma deficiência do seu equipamento, ou ausência de, né? Tem pessoas ainda que não têm acesso à internet, então a gente faz esse atendimento presencial. Muito bem. E aí também fica a dica do portal, né, Renata? Entrar no portal da prefeitura, né? Você jogando o número do seu lançamento fiscal, da sua taxa de licença, do seu IPTU, você consegue fazer o levantamento de tudo que existe em aberto, inscrito na dívida ativa. E você também pode fazer essa busca por execução fiscal no site do Tribunal de Justiça com o próprio nome da pessoa. Você consegue fazer o levantamento de o que você teria ajuizado em seu nome. Muito bem. Gente, eu vou passar aqui com a pergunta da Simone Fontes. Pergunta para o Lucas. Olha que pergunta interessante, Lucas. Posso pegar coronavírus comendo alimentos preparados por outras pessoas? Pergunta da Simone Fontes. Depende do alimento e do modo de preparo, né, Simone? Basicamente, alimentos crus, pode sim. Lógico que assim, tem que avaliar o tempo de sobrevida do vírus em cada superfície, né, na superfície de cada alimento. Um alimento que seja cozido, assado, é praticamente impossível. Um alimento cru já existe essa possibilidade. Agora, eu acho que assim, a gente vê que os estabelecimentos têm procurado manter muito essa questão de higienização, sanitização, cuidado com os funcionários, capacitação da equipe, né? Então, não daria muita ênfase nessa maneira de transmissão, não. O que o pessoal tem que se ater mais, de repente, é a situação da entrega, né? Embalagens, contato com o entregador, esse tipo de situação eu acho que é muito mais importante pensar e tentar estabelecer essa condição de asepsia dos pacotes, ou ter uma área reservada, né, para tirar o alimento dessas embalagens,
descartar as embalagens, né? Higienizar as mãos e depois for mexer de fato no alimento. Isso acho que já representa aí uma medida bem efetiva que o pessoal pode adotar. Legal. A gente já está com o tempo estourando aqui, eu vou ler só mais uma mensagem, a mensagem da Alice Lamas. A Alice Lamas também mandou uma mensagem interessante, que ela coloca assim: vou ter que fazer uma viagem de avião. Entrei no site da companhia e verifiquei que todos os bilhetes foram vendidos. A minha pergunta é, eles não deveriam também ter algum tipo de situação que beneficiasse apenas 30% do avião? Pergunta da Alice Lamas. Complicado esse negócio do avião, né, Lucas? E companhia aérea tem sofrido muito prejuízo, né, nessa época de pandemia. Então, assim, agora pode ser também, existem algumas companhias aéreas que têm feito aquele esquema de assento sim, assento não. Então, de repente eles põem essa venda aí no bilhete, mas na hora eles prezam por esse cuidado. Opa, a gente tem visto a gente tem visto que, assim, é obrigatório o uso de máscara nas dependências da aeronave, né? As medidas de higiene têm sido redobradas aí, e agora a possibilidade de contágio é grande dentro de um avião, isso não tem jeito, né? Até porque o sistema de ar-condicionado não faz a filtragem. E em hospitais, por exemplo, para você ter uma ideia, os aparelhos de ar-condicionado têm aquilo que a gente chama de filtro zero, que é para eliminação total de vírus e bactérias, né? Um ar-condicionado de ambiente domiciliar, de aeronave, ele não faz essa esterilização por completo, né? Então, as pessoas, algum portador do vírus pode estar transmitindo aí, sem dúvida nenhuma. Bom, essa pergunta da Aline, ela colocou aí em confronto saúde e Alice, perdão. Alice, ela colocou em confronto saúde e economia, né? Saúde preservada e economia retomada, né? O que fazer? Verdade. Mas assim, sempre a dica a gente obviamente não sabe aqui o motivo da viagem da Alice, né? Mas a dica a gente tentar não viajar, né? Tentar não pegar um avião agora nesse momento, né? A não ser que o motivo seja realmente muito importante, enfim, né? Então, já que vai ter que pegar o avião, né? Que se tome aí todos os cuidados necessários, enfim, né? Inclusive, né, Rogério, deixei ela bem tranquila com a minha resposta, né? Posso ver? Pois é. É capaz ela ir de carro agora, viu? Dependendo para onde ela vá, obviamente, né? Mas está aí feito aqui, tá aqui respondido, viu, Alice, a sua pergunta. E, Lucas, rapidamente, a gente já está realmente com o tempo estourado, é um momento de retomada, né? As empresas aí, aos poucos, os colaboradores voltando aí, né, para as suas atividades aos poucos, né? E me parece que você tem uma palestra voltada, né, às empresas, justamente por conta dessa retomada, justamente por conta dessas dicas que você dá lá nessa retomada no ambiente de trabalho. Conta rapidinho aqui para a gente, por favor. Então, a gente tem feito essa proposta, né, como a abordagem basicamente aí sempre foi mexer com profilaxia, prevenção, saúde mesmo, né? A gente sempre tenta promover aí para os pacientes a avaliação de padrões oxidativos, né, avaliação de pH sanguíneo, trazer mais alcalinidade, garantir longevidade celular, né, isso é trabalhar saúde, prevenção, e tentar evitar a doença, né, a gente não quer trabalhar a doença, a gente quer evitar que ela aconteça, né, e aí dentro dessa lógica de atendimento, num momento de pandemia, nós pensamos aí em selecionar algumas medidas de saúde que a gente já adota habitualmente na nossa prática clínica, voltadas à alimentação, à suplementação, né? Muita gente pergunta, o que eu posso tomar de vitamina aí para me proteger? Bom, não é tomar uma vitamina, né? Ou não, é identificar assim, o perfil individual de cada organismo, ver o que é mais adequado para as pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né? Medidas
dietéticas, medidas de sono, né, hábitos que ela pode adotar no seu dia a dia com relação à atividade física, com relação a ter medidas saudáveis na sua rotina, né? E isso a gente incorporou para a parte corporativa e a gente vai até as empresas aí apresentar isso para os colaboradores, né, até para eles poderem se sentir mais seguros de estarem retornando aí às suas atividades laborais. Legal. Daqui a pouco você vai passar o teu contato. Aliás, infelizmente não dá mais para explorar esse assunto, né? Mas eu recomendo você, depois do programa encerrado, você procurar a Renata e receitar aí umas vitaminas para ela, porque é a única pessoa no mundo, nesse planeta, né, que emagreceu nessa fase da pandemia. De repente já está precisando de alguma Olha, coisa. eu preciso de umas vitaminas e talvez também de uns calmantes. Eu acho que o meu emagrecimento também, eu falei para você que era ausência de exercício físico, né? Mas eu acho que eu passei muito nervoso também e eu acabei esquecendo de comer e deixando de me cuidar. Mas como eu sou comilona, pode ser que as coisas retomando a normalidade, quem sabe eu não dou uma engordada de novo. Nada que uma macarronada não resolva. Gente, mandar aqui um abraço para o Márcio Azenha, para o Reni Antunes, para o meu amigo Leandro Xadá, a Andréa Magalhães, a Simone Fontes, que já participou aqui conosco, aqui, o Ricardo Santos, também a Beth Soares, jornalista aqui conosco, meu amigo José Roberto Chiarella também, mandando aqui um boa noite, a Ivete Maria Ribeiro, Elton Rui dos Anjos, Edson Machado, olha aqui quanta gente aqui, a Camila Penteado, meu amigo Luciano Simões, professor de economia lá da Exante Santos, a Rose Moraes também, que já participou aqui, a Carla Prado, a André Garcia e, finalmente, a Mara Lúcia Gomes. Todos participaram aqui, mandaram boa noite, obrigado. Alguns, infelizmente, aqui eu não consegui fazer a pergunta, porque a gente acabou já extrapolando aqui, o programa passou rápido, né? Muita informação aqui para vocês, muita prestação de serviço. Eu queria agradecer bastante a participação dos meus convidados, começando pelo Martinho Polino, né, que sempre às terças-feiras participa aqui conosco. Martinho, obrigado mais uma vez pela participação. Hoje a gente não conseguiu falar bastante sobre economia, até porque a gente abriu espaço mais aqui para a gente falar de saúde, aproveitando a presença do Dr. Lucas. Martinho, obrigado pela participação aí, viu? Está perfeito. O espaço foi muito bem dividido e com os temas que, de fato, interessam e ocupam mais espaço nesse momento. Eu concordo mesmo com a atividade física, que foi dita pelo Dr. Lucas. Além da atividade física, uma boa alimentação, uma alimentação saudável e cuidar do estresse. Concordo também com o que a Renata Reis falou, que o maior desafio profissional, seja do poder público, seja da iniciativa privada, tem acontecido nessa época. Os profissionais têm se desdobrado. E as pessoas também, eu coloco como maior desafio pessoal. Nós demos uma passada em desafio pessoal quando você fez algumas colocações aí para ela, junto da família, né? Você vê que também é um desafio no dia a dia, em casa, consigo mesmo. Concordo com o que falou, pena que não deu tempo da gente explorar isso. Mas, finalizando, agradeço a todos que nos acompanharam e é sempre um prazer estar no Sem Pauta. Obrigado, Martinho, obrigado mesmo. Renata Reis, obrigado pela sua participação, queria agradecer mais uma vez, parabenizar pela sua participação aí na administração pública, né? E que você volte mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigada. Eu estou muito contente, aprendi bastante aqui com o Dr. Lucas. Tinha umas coisas que eu estava já com medo e agora estou com mais medo ainda. Uma delas é o avião. Não viaje de avião, não é o momento. Graças a Deus não estou precisando ainda, mas eu tinha mais dúvidas para tirar com ele a respeito de atividade física nessa pandemia, mas aí eu vou assistir na terça-feira que vem e mando a pergunta, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção, as pessoas que participaram, que sempre tem aí uma palavra legal para trazer para a gente e dar essa sensação de que a gente, de alguma forma, está fazendo o nosso trabalho e colhendo algum fruto, né? Deixando um legado para que a gente possa ver a nossa cidade, a nossa região, enfrentando essa crise aí da melhor maneira possível. Muito obrigada. Não tenho dúvida, Renata, que a gente vai superar tudo isso, né? Dr. Lucas Jankauskas, obrigado pela sua participação. Antes de mais nada, gostaria que você deixasse aqui o seu contato da clínica, né?
para que as pessoas acessem aí, de repente entrem em contato aí, tirando as suas dúvidas, né? Enfim, né? Você pode deixar aqui os seus contatos? A gente tem 2 telefones aqui, que é o 3307-9370 ou o 99710-7890. Ou pode acessar aí os contatos da clínica também pelo nosso site, que é Dr. Lucas Jankauskas ou Clínica Jankauskas, e lá tem todas as informações. Queria agradecer... Assim como as redes sociais também, Clínica Jankauskas, né? Exato. Mas muito legal, eu acho que, assim, é um bate-papo super proveitoso, a gente, sempre muito bom participar do programa, que a gente, além de trocar bastante informação, agregar conhecimento, é sempre muito prazeroso e um bate-papo leve, né? Muito gostoso aí. Queria agradecer o Martinho, a Renata, e você, Rogério, mais uma vez pelo convite aí, e agradecer a todos que nos ouviram. Muito bem, gente, e fica aqui também agradecimento a todos que participaram conosco, né, mandaram as suas perguntas, acompanharam, perdeu alguma coisa, quer acompanhar de novo? Vai lá no YouTube do programa, né, lá no canal do YouTube, você procura programa Sem Pauta, vai estar lá o programa na íntegra para você acompanhar, tá bom, gente? Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos de volta aqui com convidados sempre especiais e trazendo muita informação com entretenimento para você, tá bom, gente? A todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu!